Essa é uma ótima pergunta e uma das respostas que eu posso ter pra esse problema é na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui pra Acari e eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. Um brinco. Um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Um primor. Ou seja, a cultura, em grande medida, começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros pra gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, de um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura. Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, a mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura. Esse cara é um dos grandes construtores de civilização dos últimos 50, 60 anos. O cara transformou um lugar pobre, pouco importante, num dos lugares mais interessantes, ricos e produtivos do mundo. E ele começou com muita lei e ordem. Regras claras para trabalhar, o Estado entendendo assim... liberdade para as pessoas trabalharem e produzirem, de um lado, mas o Estado participando da atividade, ajudando a induzir a economia em certos termos, e lei e ordem como se não houvesse amanhã. Mas muita lei e ordem. Assim, tinha aquela coisa, se jogou chiclete no chão, você vai tomar multa. Pois bem, muita lei e ordem. O que você criou? Cultura. Hoje as pessoas têm aquela cultura guardada dentro de si. Singapura é um dos lugares mais incríveis do mundo. Todo mundo vai pra Singapura e fala que esse lugar é incrível. E o que teve foi, no começo, regras muito duras, cria-se uma cultura, e depois a cultura ela é expressa e se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ter que romper com essa cultura que a gente tem, de levar vantagem uns sobre os outros, e de achar que é natural um grupo de pessoas tá sempre, vamos dizer, se completando dos demais. E eu acho que isso tem que vir através de regras muito duras. Fudeu, então, porque a gente vive uma... a sociedade ocidental, diria, de uma forma geral, a gente tá acostumado, a gente tá indo para outro lado. A gente chegou atrasado no bonde da lei e da ordem, e agora, assim, o tempo humano, assim, o mundo, ele tá em outra vibe. Agora a gente tá falando sei lá, legalização da maconha. Agora a gente tá falando de, sei lá, casamento gay. Estamos falando de umas outras coisas que vão pra... não necessariamente, mas tem a cara de ir para um lugar de menos lei e mais liberdade, sabe? Sinto isso. Se a gente for, até porque se a gente for tentar, ai família, olha só, a partir de amanhã ninguém pode mais jogar bituca de cigarro na rua, soltar lixo, caralho, porque se tiver, vai dar merda. Eu acho que a gente surta. Que nem, Você acha? Deixa eu te perguntar um bagulho. Você posso jogar uma pimenta? As pessoas não andavam com cinto de segurança até os anos 90 no Brasil. Você vai lembrar, você tem mais ou menos a minha idade. Até 92, por aí, ninguém andava com cinto de segurança. Passaram assim, para usar a porra do cinto de segurança. E aí começaram a multar. E as pessoas começaram a usar, e hoje usam cinto de segurança até no banco de trás. Cigarro, passaram uma lei, foi uma lei federal, mas... É verdade. É proibido fumar cigarro na balada, é proibido fumar, vai multar. Cara, no começo quiseram brigar, depois ficou todo mundo com medo, e a real é que ninguém mais fuma em espaço fechado. Então, de fato, você consegue ter leis que alteram isso. E outra coisa, os ganhos que você tem em termos... Mas é que os nossos problemas são tão fundamentais. São fundamentais, mas o que eu quero dizer é, você conseguiu gerar hábitos. Então, verdade. A lei gerou o hábito do cinto de segurança. A lei gerou o hábito do cigarro. A lei não pode gerar um hábito, por exemplo, de... Vamos dizer, eu quero viver numa cidade que não tem pichação. Cara, tem que ter punições muito claras pra quem picha. Você destrói a experiência urbana de qualquer um. A pessoa volta cansada pra cá. Eu fui muito a favor daquela lista de limpa pra acabar com o outdoor. Você fica moído mentalmente com a quantidade de informação. Você tá tomando porrada de informação. Também acho que é humilhante pra um trabalhador ficar com barulho em casa na hora que ele tá dormindo. Então tem que ter muita dúvida contra quem tá fazendo isso. Também acho que a pichação destrói a propriedade e a experiência urbana de todos. Ou seja, uma invasão no espaço dos outros. Vamos meter lei e ordem em todos esses sistemas que tornam a nossa vida pior. Porque, as nossas cidades no Brasil são muito feias. Quem tá nos assistindo agora sabe, a sua cidade, ela é feia. A cidade de todo mundo é feia. A menos que seja Rio de Janeiro ou Zona Sul. Exato, assim, eu tenho uma... tem umas no Nordeste. O problema tem a tripinha do Brasil que é uma legal. Tripinha. O problema é que a tripinha tem a tripinha dela, que é a faixa litorânea. Andou 3 km pra dentro, começa o problema. Andou 3 km pra dentro do... a experiência de quem tá na Barra da Tijuca é diferente da de quem tá em Madureira. Exato. E isso, quando a gente vai pegando pra todos os litorais do Brasil, é uma desgraça. E aí as cidades do interior? As casas nossas têm muro.
Toda casa no Brasil tem muro porque a casa vai ser roubada. O Brasil tem a cultura, pô, eu produzi janela de metal. Ah, é? Foi uma empresa que falaram, não, Renan, você faliu a empresa. Não falei, a empresa não foi a falência. Mas eu fazia porta de janela de aço e eu sempre me discutia, cara, estou em 2009, 2010, e eu tenho que fazer uma janela que ela necessariamente vem com uma grade soldada, porque um sujeito vai pular na janela. E as pessoas fazem questão de ter, e elas iam na loja e testavam se um ser humano não consegue quebrar aquela grade. Cara, isso é muito animalesco, cara. Toda uma indústria ineficiente. Veja só quanto metal foi gasto, quanto tempo de vida de soldador foi gasto pra criar uma grade só porque um filho da... quer invadir a tua casa. Então você tem que meter uma porta de metal e o pessoal quer ver a chapa que usa e se ela vai resistir a um cara meter um chute na porta pra ele entrar. Cara, nós vivemos uma cultura de medo. Então nossas cidades são feias, nossa experiência urbana é uma desgraça. Você acha que o cara, ele tem que... Eu concordo, assim. Se a gente for parar pra pensar em todo o desperdício que a sensação de insegurança produz... É maluquice, né? Cara, você narrar o teu dia e todas as decisões que você toma inconscientemente só pra não ser roubado, você vai ver, nossa, eu sou... Isso é a cultura, não é? É a cultura gerada pelo outro lado. O outro lado te obriga a esconder seu celular quando você tá andando na rua. Você criou um hábito. Através do quê? Do medo de ser roubado. Igual a pessoa criou o hábito de não fumar dentro de um restaurante com medo de ser multado e expulso do restaurante. Há uma lei, só que não tá... Não tá no papel. O que eu ia te perguntar é... Cara, existe o cara que a gente... Beleza, tem lá a grade na janela, porque senão vai vir um arrombado e vai querer arrombar a janela, vai querer entrar. Aí a gente tá falando de leis e lei e ordem, de como a gente consegue criar cultura. A gente como sociedade entra na casa dos outros pra roubar porque a gente por causa da mentalidade de escassez ou porque a gente tem certeza que, ou pelo menos a gente tem grande chance de não ser punido? Principalmente a grande chance de não ser punido. Principalmente isso. A ideia de que o cara é um ladrão porque ele está passando fome é mentira. O Brasil, assim... Bom, o cara não entra na casa do outro porque ele tá passando fome. Ele vai no mercado e ele rouba um negócio, né? Exato. Primeira coisa. Outra coisa. O Brasil, em grande medida, especialmente em lugares urbanos, resolveu a questão da fome. Um sujeito vai achar, um cara, quem é um ladrão? É um homem, em geral, de 15 a... O ladrão violento. 15 a 25 anos é o período do auge do cara. Até os 28. Esse cara vai cometer a maior parte dos crimes violentos dele nesse período, que inclusive é o período muita testosterona e pouca experiência, né? Esse cara assume riscos. Esse cara, veja, especialmente espaço urbano, esse cara não passa fome. Esse cara não passa fome. O governo hoje oferece auxílios. Esse cara não vai passar fome. O cara que fica alegando, não, ele queria um pão, ele queria um pão e roubou 20 celulares no mês pra comprar um pão. Papo furado. Ele roubou o celular e depois vendeu pra uma máfia aqui em São Paulo, vende pra máfia dos nigerianos lá no centro. Ele vendeu porque é um bom negócio pra ele. Se o cara rouba 2 motos e rouba 5 celulares no mês, ele fez a grana dele. Tá tranquilão no mês, ganhou muito mais do que um trabalhador e não foi pego. Então o cara faz um cálculo. Pego? E se for pego, ele vai ser solto. Na hora. Eu já conversei com polícia muitas vezes aqui, os caras falam de gente com 35, 40 passagens. Né? Aí é difícil. Então o cara pego, solto. Então o cara já tem um cálculo. Primeiro que ele tem um bônus. Se ele é menor de idade, e tem muito criminoso, mas muito que começa já menor de idade, especialmente ladrão de celular. Esse cara pega solto, o cara faz, né? Não só ele faz, ele nem percebe a grana que ele tá fazendo, ele não tem muita consciência financeira. O time dele, a operação que tem ele como um soldadinho, ganha uma grana. Imagina, você bota 10 moleque na rua roubando, você rouba 50, 100 aparelhos numa semana, isso aí você vende pra uma máfia, você apura às vezes no mês de faturamento bruto 100 pau, 80 pau. Distribui uma merreca pros moleques ali, moleque, né, bota a merreca no bolso, faz uma grana, faz uma operação. O Brasil tem uma operação logística colossal de roubar celular de brasileiros e mandar para Paraguai, mandar pra África. Isso acontece. Depois pega assim, se roubaram o teu iPhone e você ainda teve aquele acesso, do nada o seu iPhone vai estar aparecendo em outro continente. Isso acontece muito. Então, existe toda uma operação. E aí a mão de obra do menino, o menino menor de idade, que tem impunidade total, super fácil. Aí vai pro adulto, veja, se o crime não tem tanto poder ofensivo, ele assaltou, não deu pra provar que assaltou a mão armada ou não, a operação fica meio nebulosa e já soltam. Aí tem o juiz de garantia, aí fica pouco tempo na cadeia, aí progride se ele toma uma condenação. É muito errado. Então, claramente, o cara se sente, vamos dizer, muito à vontade pra poder cometer os crimes. Naturalmente, comete o crime porque o cara hoje não tem, vamos dizer, medo de ser pego. Isso é o principal. Inclusive, tem uma pesquisa interessantíssima do Perry Chiquida. Ele foi investigar nas cadeias a razão que levou os bandidos a cometer crime e o que faria eles serem demovidos disso. E eles falaram, cara, pena de morte ou penas muito duras e certeza de ser pego. Papo reto. O bandido, se tiver aí, se eu for morto ou se eu for ficar preso 50 anos, eu não quero isso pra mim. Ele não é um imbecil completo. E aí, tá. Aí você percebe países que colocam essa pena dura, países mais pobres que o Brasil. Penas mais duras, uma justiça eficaz em pegar,
E as pessoas vão ter medo de cometer o crime. Isso é o que tá rolando lá em El Salvador? Foi uma das muitas coisas que o Bukele fez. Uma das muitas. A principal dele é que El Salvador não tem apenas um problema de insegurança, igual muitos lugares têm. Ele tem um problema que o Brasil tem, Colômbia tem, Equador em certa medida tem, Bolívia tem, Venezuela tem, que é cartéis que dominam um pedaço do território. No México agora, não sei se vocês viram. Tomaram agora uma das maiores cidades do México. Um cartel tomou. Inclusive, o uniforme do exército, do cartel, você achava que era um cara da SWAT, sabe? Caralho. Você até confundia, tipo, se esse cara entrar na tua casa, você acha que é um policial ou um bandido? Ou assim, máscara, os coletes, equipamento, um uniforme profissional. Aí os caras tomaram a cidade agora no México. Agora, acho que foi esse fim de semana. Então, esses problemas de pedaços de território sendo tomados por facções, por cartéis, como eles chamam, é um problema concreto que o Brasil tem. Então o Bukele, ele endureceu as leis? Sim. Mas o Bukele, ele botou o país num regime de exceção, permitido pela Constituição dele, que é renovado, não sei se é 30 em 30 dias ou 60 em 60 dias, e o Congresso tem que renovar. E com esse regime de exceção, ele declarou uma guerra ao crime, recuperou esses espaços que tinham sido tomados pelo tráfico, meteu todo mundo num cadeião, que é o Secote, e, cara, restabeleceu lei e ordem a ponto de você está recebendo turismo, muito turismo em El Salvador, agora tem o turismo de surf em El Salvador, Bitcoin, nômade digital tá indo pra lá, tá investindo agora na imagem do país, e o país também tá recebendo empresas que estão investindo lá, e ele não tem problema se vem China, se vem, ou se a Google americana tá instalando, ele tá instalando todo mundo porque virou um porto seguro na América Latina, e assim, nada nos obriga, Igor, por sermos da América Latina, a sermos pobres e violentos. A gente pega o exemplo de Singapura. Singapura era um país eco, lei e ordem pra caramba, é um dos melhores países do mundo. El Salvador tá querendo aplicar, no fundo, o modelo de Singapura. E adivinha, funciona. A gente fica achando que a gente é tipo, não, nós somos latino-americanos, nós somos uns idiotas. Cara, nós não somos idiotas, as pessoas não são idiotas assim. Você em qualquer lugar também vai ter uma elite produtiva que vai criar coisas, as pessoas aprendem, os filhos das pessoas podem ganhar mais, se formar melhor, você tem uma geração que vai estar mais pronta do que a outra. Tudo isso pode acontecer. Só não pode querer que seja pra daqui a 3 meses, né? Exato. O problema também é que não pode ser daqui 300 anos ou 3 séculos. Porque o problema que tem aqui no Brasil é o seguinte, eu falo, dá pra resolver o problema das favelas em 10 anos. Não, imagina, que loucura. Porque, dá pra resolver em 10 anos. Não é que a gente tá falando aqui que é o maior... Cara, é só construir umas casas. A China fez muito mais habitação. Muito mais habitação nesses últimos anos. Muito. Ela construiu cidades inteiras pra centenas de milhões de pessoas. A gente consegue pensar em como resolver uma questão que envolva talvez 6 a 7 milhões de moradias e nem construir tudo do zero, reformar o que tem, dar título de propriedade, isso ser autofinanciável. Tem como ser autofinanciável? Porque no momento que eu dei, vou dar um exemplo, uma pessoa tem um barraco que virou uma casinha em Paraisópolis. Eu virar pra essa pessoa, o Estado vai reformar a tua casinha, vai custar 50, 60 pau. Eu vou reformar a tua casa, ou seja, o que é reformar? Às vezes o banheiro não tem janela. Todo banheiro precisa de uma janela. Você tem regras, que são regras que toda casa, quando você vai mandar a planta pra prefeitura, você tem que seguir. Bom, a gente vai adequar a tua casa. Tá? Vai custar um valor, 60 mil. Eu vou te dar a escritura. Você finalmente vai ser dono da tua casa, de verdade. O Comando Vermelho não vai poder te expulsar, o PCC não vai poder te expulsar da tua casa. É tua casa, tá? Eu vou fazer o urbanismo aí, vai ter arvorezinha, vai ter calçadinha e tal. Você vai ter isso, eu vou colocar uma hipoteca nessa casa, você vai pagar R$100 por mês. Teu filho que vai acabar de pagar. A Deus dará. Pra você sentir que você tem, eu tô participando disso, eu tô arcando. Entendeu? Agora eu sou dono dessa casa. Essa casa é minha, cara. Isso tem um peso. Você gerou casa, de verdade, propriedade formal, que o cara vai poder um dia vender, passar pro filho dele, ou ele vai poder vender pra comprar um negócio. E você gerou naquilo não só dignidade na pessoa, mas você fez um entendimento geral que a pessoa passa a ser um cidadão. A pessoa passa a ser um cidadão que vai se formalizar. Tudo vai levar a pessoa à formalização das relações dela com o Estado, com as outras pessoas ao redor dela. Um cara, eventualmente, tinha uma mecânica. Aquela mecânica, ela vai ser às vezes o dono daquele área que tem na favela dela, que tem a mecânica dela, que ela arruma um carro, formaliza, abre conta em banco, pode pegar uma hipoteca em cima daquela área pra investir num maquinário melhor em cima daquele terreninho que ela tinha, que montou a mecânica, aquela pequena área. Ou seja, você vai ter tanta propriedade que vai ser gerada, tantos ativos vão ser formalizados, ativos que existem, aquelas casas existem de verdade, que aquilo, no mercado financeiro, né, o mercado bancário, se torna, vamos dizer, um ativo que ajuda a engrenar a própria economia. Então, formalizar, dar título de propriedade, transformar a favela em casa, dá pra fazer. É uma ficção que a gente não consegue fazer. Porque também tem um outro problema, que a gente tá tão acostumado em não conseguir fazer nada, que a gente acha que fazer qualquer coisa é impossível. E não é impossível. Óbvio que não é impossível. E aí, quando a gente olha pro mundo, você vê um monte de lugar fazendo um monte de coisa incrível, deixando a gente pra trás, e a gente só olhando. O Brasil sempre ficou zoando assim, a Índia é um buraco, né? A Índia tem um problema, e sempre tem. Acho que é um problema até hoje com questões, vamos dizer, como lidar com ir ao banheiro. Tá.
É um problema. Não se adaptaram, as pessoas fazem fezes no chão, vão no rio. Houve uma campanha até da ONU, pessoal, privada, tal. Pois bem, o brasileiro tirava sarro na internet. O que aconteceu? Os caras estão posando coisa na Lua. Tem isso, já estão indo pra Lua, mas eles estão agora com cobertura de saneamento básico que superou do Brasil. Enquanto os faziam piada com a Índia foi atendendo o problema, foi indo atrás de resolver o problema. Não é ciência de foguete resolver saneamento básico. É de um século aí pra trás, né? Cara, se eu voltar a Roma tinha a cloaca máxima, que era o seu sistema de saneamento. Em Roma. E um pedaço da cloaca máxima, que era, vamos dizer, basicamente o esgoto romano, tá em funcionamento, se não me engano, até hoje. Um pedaço dela ainda é usado. Então, assim, era um tema que foi discutido em Roma alguns anos antes de Cristo, algumas décadas, séculos antes de Cristo. Não é exatamente um grande problema. Mohenjo-Daro tinha sistemas de água, tem também questão de esgoto para limpar dejetos. Assim, esse não é um grande problema. A humanidade, sabe, já tratou desse problema antes. A gente não tem que parecer... Isso não tem que ser um problema tão difícil no Brasil. Mas aí, caralho, eu vou botar... Tu já viu manilha, coisa que fica embaixo da terra, dando voto? Essa é a principal razão que ninguém investe. Porque a pessoa também não liga, né? O habitante também não liga. O habitante fala, também... Eu nem tô vendo mesmo. Antes eu também não via. Ninguém liga. Ninguém liga. Pois é. E é um problema da democracia. A partir do momento que um político, a gente acredita que é na democracia, você tá, sei lá, numa comunidade autônoma na Suíça, em que o cara tá pensando a cidade. O brasileiro não tá pensando a cidade, não tá pensando nada. Ele não tem senso comunitário. Mas ele tá vivendo, tá sobrevivendo, tá olhando pra cá, pra lá, viu o cachorro caramelo ali do lado. A vida tá andando. Esse brasileiro não está exatamente... preocupado com as questões da comunidade dele. E aí ele vai votar por qualquer estímulo, um emprego que deram pra um parente dele, uma grana que você dá, toma 500 conto aí, traz sua família pra votar. Isso ele vai lá e vota. E esse ciclo vai rodando. E é um ciclo que mostra que a democracia no Brasil não funcionou. A democracia no Brasil, ela é uma ficção. Eu fui hoje conversar com uma jornalista, muito inteligente jornalista. Ela ficou assustada, mas Renan, você tá falando então que a democracia... Cara, a democracia não é Nossa, a democracia... Basta falar democracia que tudo se resolve. Não se resolve. A gente tá desde 88 com democracia no Brasil. O Brasil, comparado a outras nações, não cresceu... Na verdade, o Brasil cresceu mais na ditadura do que na democracia. E eu não tô defendendo a ditadura. Eu tô falando que só ficar repetindo democracia... Qual que é a época do milagre brasileiro? Na ditadura. Pois é. Agora, o Brasil também cresceu durante a ditadura do Vargas. O Brasil também cresceu na República Velha, que era um regime supostamente democrático. O Brasil cresceu no Império. Cara, a gente ficar repetindo democracia. Cara, a democracia no Brasil é problemática. Principalmente que a maior parte dela é baseada em compra de voto e as pessoas não sabem avaliar se é bom ou não ter esgoto. Não sabem. Elas não sabem avaliar e às vezes elas nem querem avaliar. Ela só quer, vamos ser honestos. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa ter uma educação melhor. Às vezes a pessoa nem sequer avaliar, nem dá valor ao filho dela ter ou não ter uma nota melhor na escola. Tem um vídeo, eu ia gravar pro Instagram sobre esse vídeo, que é uma mãe que o filho dela foi preso, e aí o filho, ele era menor de idade. E aí acho que era um juiz, o juiz fica perguntando pra mãe, mas teu filho vai bem na escola lá? Ele tem frequência. Ó a resposta, não é que ele vai bem, ele tem frequência. Mas como é que é ver as notas dele e tal? Não, pode ir mal, mas tem frequência. Tipo assim, ó, ele tá indo lá, o que importa é que ele tem, se ele tá tirando 2. Aí o cara faz que ele tirou 2 em tal matéria, 3 em tal matéria. Aí ele tem frequência, isso que importa. Então a relação da mãe com o ensino do filho que se torna um delinquente é do tipo, eu taquei ele na escola. Para boa parte das famílias do Brasil, infelizmente, a escola é um depósito para colocar o filho. Até porque a mãe ou o pai dessa mãe fez a mesma coisa com ela, que os avós fizeram a mesma coisa com ele. E é aquele papo que a gente tá falando da formação da cultura. Sim. É isso. A gente tem... o Brasil, a gente não é uma parada... A tua experiência aí na tua casa, talvez seja um choque pra você, tá? Mas a tua experiência aí na tua casa, ela é com certeza completamente diferente desse cara que a gente tá falando aqui, né? Aquela assimetria que a gente tava conversando mais cedo, ela se manifesta em muitos níveis. O Brasil, ele é realmente muito assimétrico. A gente tá falando de gente desenvolvendo remédio que ajuda as pessoas paraplégicas a voltarem a andar, faz parte dessa sociedade aqui, que a gente aí a gente tem os outros problemas aí. Mas nessa mesma sociedade a gente tem o cara que é isso, que ele não se importa muito o que vai acontecer com o filho dele, mas não é porque ele é um monstro, é porque foi assim com ele foi assim com o pai dele antes dele, por aí ele não consegue imaginar o que a escola pode mudar a vida do filho. Não consegue ver, né? Ele não consegue ver, não está no escopo de imaginação dele. Por exemplo, se me pegar assim, Renan, você consegue imaginar o que você vai fazer se você tiver a fortuna do Elon Musk? Cara, se me soltarem
lá na casa do Elon Musk, com a fortuna dele, o Elon Musk na conta. Eu não vou saber viver com um bilionário. Eu não vou saber quais são as coisas que ele dão valor. Fica aquelas coisas. Eu já vi muito podcast, tipo, não, qual relógio você vai usar? Qual restaurante você vai? Eu não saberia. Eu falei, cara, eu vou comer o que eu tô comendo. Eu tô acostumado com o meu padrão e talvez eu aprenda como conviver com um bilionário. Aquilo não faz parte do meu rol de experiências. As pessoas mais humildes no Brasil foram tão animalizadas por tanto tempo que não está, vamos dizer, no cardápio de experiências dela, entender o papel que a escola tem, entender como, vamos dizer, a importância que um homem público tem em tornar a cidade dela melhor e como aquilo interfere positivamente na vida dela. Ela sabe, assim, naquilo que é na experiência mais imediata. O transporte, uma coisa que as pessoas reclamam muito, e ir no posto de saúde ou ir no hospital e ser bem atendido. Como isso está numa experiência imediata da pessoa, e obviamente tem um recurso, um dinheiro. Como isso faz parte dessa experiência imediata, ela consegue lidar com isso. Mas para além da experiência imediata, do tipo, estou com dor, preciso num hospital, preciso me transportar do ponto A ao ponto B, essa pessoa nem é permitida imaginar algo diferente. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso que a educação é muito complicado, vamos dizer, a relação dos pais com as escolas. Os pais não cobram melhores desempenhos das escolas. Porque os pais não sabem avaliar. Os pais não sabem avaliar se o filho tá tendo um ensino bom ou ruim. O que a maior parte dos pais avaliam é se tá tendo merenda. Porque, pô, eu coloquei meu filho, ele tá lá, eu preciso saber se ele comeu. Se ele teve um ensino bom ou ruim. É difícil. E imagina uma mãe. A boa parte das mães, especialmente as mais pobres, são mães solteiras. Ela tendo que trabalhar pra sustentar a vida dessa criança. Especialmente num lugar urbano. Vai lá, mora na periferia, vai trabalhar, largou o filho no creche, ou tá, o filho tá indo pra escola. Ela tá torcendo pra ter merenda. Ela chegou em casa cansada, vai ter que conversar, vai ter que lidar com eles ali. E não vai ter condição de ficar avaliando como é que ele tá indo em tal matéria. Ou sentar com ele pra acompanhar. Eu dou o exemplo da minha mãe. Eu vim numa família de classe média. Eu morava na Moca, aquelas casas geminadas. Nem rico, nem pobre, classe média. Parte de uma família de classe média, eu tive nos anos 80, pro começo dos anos 90, cara, o privilégio de ter minha mãe do lado, sabe, me cobrando. Pô, aprendi a ler rápido, escrever rápido, e me incentivava, me ajudava. Isso, olhando pro Brasil de hoje, pô, me deu uma baita de uma vantagem. Eu não era de família rica, eu só tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando ali. E minha mãe me ajudou, e isso me fez ser um bom aluno, me fez ter prazer por estudar, dar valor à educação e entender como isso me ajudaria. Muitas mães fizeram isso e muitas famílias ao redor do Brasil. Essa mãe mais pobre, ela nem condição material de fazer isso, ela tem, porque ela tem que sustentar o moleque. Quanto mais avaliar a escola, quanto mais está do lado pra ajudar o moleque bem. Pô, isso dá uma simetria entre esse moleque e um moleque de uma família de classe média mais alta, mas gigantesca. Tem muitas mentes maravilhosas que são perdidas porque não tiveram esse acompanhamento próximo. Isso é horrível. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem. Um dos maiores desperdícios que a nossa sociedade produz é esse aí, de capital humano.